E hoje nós vamos ter como exemplo aqui as crianças, Mateus capítulo 18. O verso 1 ao 4. Amém? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: eu asseguro, a não ser que vocês se convertam e não se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém, irmãos? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que voltar os nossos olhos aqui é para essa expressão reino dos céus. Jesus veio anunciar o reino de Deus em amor, em graça, em paz, em felicidade, em misericórdia. O reino do céu é o reino onde Deus, Ele tem o domínio, Ele tem a soberania, Ele tem o controle de todas as coisas. E Jesus veio fazer isso. No Novo e no Antigo Testamento a gente vai ver falando sobre o reino do céu. E Jesus foi a figura central desse anúncio do reino de Deus. O certo é que Jesus, Ele foi morto, foi crucificado, e Ele não está como Deus vivo, como Deus homem no nosso meio. Mas Ele deixou o Espírito Santo, o Espírito Consolador, amém, irmãos? Que agora está em todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, o Espírito do Senhor está na minha e na tua vida, amém? Você crê nisso, irmãos? Que o Espírito de Deus, um espírito de poder, de graça, um espírito de amor, de compaixão, de misericórdia, um espírito de paz, de alegria, de felicidade, de domínio próprio, agora está na minha e na tua vida. E com isso, irmãos, com esse Espírito de Deus, nós passamos a ser esses embaixadores de Cristo, nós passamos a ser agora os embaixadores do reino de Deus. O Coríntios vai dizer: vocês não sabem que agora o teu corpo é templo do Espírito Santo? Portanto, agora em Coríntios 5:20 vai dizer: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Como embaixador de Cristo, agora nós temos poder, domínio, autoridade, paz, graça, felicidade, amor, cura, para anunciar o reino de Deus. Você crê nisso, irmãos? Que esse Espírito tão poderoso de Deus, Ele habita em você? Irmãos, a gente escuta sempre essa expressão, que o Espírito de Deus está em nós, e eu creio dessa forma, amém? Mas nós vivemos dessa forma? Você vive com essa autoridade que o Espírito de Deus tem? Você vive com essa graça que o Espírito Santo tem? Com esse amor? Você vive nessa paz que esse Espírito nos traz, essa alegria, essa felicidade? Eu fiquei pensando esses dias e trazendo para mim uma aplicação pessoal, eu falei: meu Deus, isso é muito poderoso. Você entender e compreender que o Espírito de Deus habita em mim. E aí Jesus vai falar que nós iremos fazer aquilo que Ele fez, ou coisas maiores. Mas a pergunta que eu me fiz, eu não sei se cabe aos irmãos, é porque muitas das vezes nós não vivemos desta forma.
Porque muitas das vezes nós não temos essa consciência de que esse Espírito de Deus, um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus que tem o poder, tem o conhecimento, um Deus que tem a ciência, um Deus que está presente em todos os lugares. Esse Espírito tão poderoso agora, a partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora Ele habita em mim. Dá para pensar um pouquinho, irmãos? Dá para refletir nisso? E eu fico pensando por que muitas das vezes nós não vivemos dessa forma ou não conseguimos expor esse Espírito Santo, esse Espírito de graça, esse Espírito de poder, de amor, de compaixão, esse Espírito de paz, esse Espírito de alegria, esse Espírito de felicidade, esse Espírito de domínio próprio. A gente olha aqui para o texto, Jesus, os discípulos começam a falar a respeito do reino de Deus, os discípulos já perguntam para Jesus: Jesus, quem vai ser o maior no reino dos céus? Quem vai ser o maior? Jesus está anunciando o reino de Deus, o reino de graça, de poder, de salvação, de libertação, de cura, de amor, de felicidade, de alegria. Os discípulos estão perguntando: Jesus, ei, quem vai ser o maior entre nós lá no reino dos céus? A preocupação deles não estava voltada para o reino do céu, mas sim no seu ego, e sim em questões pessoais. E eu fico pensando, será que não tem sido isso que tem roubado de nós? Essa graça do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo, esse amor, essa alegria, essa felicidade. Sabe, Jesus usa uma expressão, fala assim: não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Irmãos, nunca se viu tanta ansiedade como se vê hoje. Nunca se viu tanto desespero, tanto medo, tanto temor. É o Espírito de Deus, o Espírito cheio de poder, cheio de graça que habita em mim, mas eu fico com tanto medo às vezes, Davi. Eu fico tão inquieto às vezes. E esse Espírito habita em mim. E talvez seja por isso, e aí quando eles começam a questionar Jesus, quem vai ser o maior no reino dos céus? Preocupado com as coisas terrenas, com a ideia ainda das coisas terrenas, Jesus vai e pega uma criança. E a ideia aqui de uma criança é uma criança mesmo, 4, 5, 6 anos. E ele fala: olha, se vocês, primeiro Jesus dá uma nos discípulos, ele fala: se vocês não se converterem, e não se tornarem como essa criança, de forma alguma entrarão no reino dos céus. Jesus está falando de algo tão poderoso, que é o reino dos céus, de algo tão importante, de algo que para aquela época, para o povo ali que vivia na lei, que vivia no tradicionalismo, que vivia na legalidade, na religiosidade, era algo tão sagrado. Jesus está falando de algo tão importante, mas Jesus ele pega uma criança e fala: olha, se vocês não se tornarem como essa criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Para a gente já fica meio difícil entender isso, não fica, irmãos? Imagina para aquele povo daquela época. Imagina para aqueles homens tradicionalistas,
que tinham como regra a lei, a religiosidade. Isso dá um nó na cabeça deles, porque eles vão olhar uma criança. Talvez eles ficaram pensando, o que eu vou ter que fazer? Jesus fala assim, para vocês entrarem no reino do céu, eles devem pensar assim, o que nós vamos ter que fazer? Quantas vezes, quantas horas por dia nós vamos ter que jejuar agora? Quantas horas nós vamos ter que orar? Qual o sacrifício agora que nós vamos ter que fazer para entrar no reino do céu? Aí Jesus falou assim, não, vocês têm que se tornar como uma criança. E aí eu fiquei pensando e literalmente trazendo à minha mente aqui, essa expressão de se tornar como uma criança, e aí eu tenho uma sobrinha neta de 6 anos, né? É a criança mais próxima que a gente convive hoje. Eu fiquei pensando nela, e aí eu fiquei pensando nesse texto, eu fiquei imaginando o que a minha sobrinha neta, a Eloá, de 6 anos, ela pode me ensinar, ao ponto de eu seguir o exemplo dela, para mim entrar no reino dos céus. Que o Noah, que o Noah pode ensinar para o pastor Cláudio Miro, ao ponto dele olhar para o Noah, quantos anos? 2 anos e meio? Dá para aprender alguma coisa, dá para aprender muita coisa. Ao ponto de olhar para o Noah de 3 anos, se espelhar nele, e isso me dá o direito de desfrutar do reino dos céus. Você já parou para pensar o que esses homens daquela época pensaram, irmãos? Imaginaram? Jesus está de brincadeira, irmãos. Jesus está brincando com a gente. Um assunto tão sério desse, Jesus está falando, está usando o exemplo de uma criança, para a gente se espelhar em uma criança, para entrar, para desfrutar do reino do céu. Eles não entenderam. É muito simples, mas também é complexo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você olha para uma criança, e Jesus aqui, ele já dá o primeiro exemplo, a primeira característica de uma criança. Ele fala assim, porque se vocês não se tornarem como criança, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, em primeiro lugar, a criança é humilde. Jesus dá uma dos discípulos aqui, porque ele fala assim, vocês estão disputando quem vai ser o maior, nessa arrogância, nessa prepotência de quem é o maior, de quem é o melhor no reino do céu. Vocês têm que olhar para as crianças, porque uma criança ela é humilde. A criança ela é simples. A criança ela não faz distinção de cor, de raça, se a criança tem dinheiro, se tem posse, se o pai da criança é assim, se é assado. Não, a criança está ali, só quer brincar uma com a outra. Na sua simplicidade, na sua humildade. Em janeiro nós viajamos para a Bahia, né? Fomos com o Rodrigo e a Magda. E eles têm o Miguel, acho que o Miguel tem uns 7 anos? 7, 8 anos. Irmãos, a gente estava lá reunido, né? Fomos para a Bahia. Fomos para a Bahia, chegamos lá, sentava numa barraca, virou até meme, porque a gente virava e perguntava assim, cadê o Miguel? Você olhava, estava aqui, daqui a pouco você passava uns 5 minutinhos, olhava para um lado, para o outro, olhava, estava lá o Miguel, com 4, 5 meninos que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha falado, que ele não sabia de onde era, mas estava ali brincando, na humildade, na simplicidade, sem fazer distinção, sem perguntar, ei, você é da onde, você mora? Não, eu quero só brincar, eu quero só desfrutar desse tempo com você. E Jesus fala assim, vocês têm que ser assim, tem que ser humilde como essa criança. A gente saiu um dia à noite, ficou procurando o Miguel, cadê o Miguel?
A gente tinha acabado, irmão, de chegar no centro histórico lá de Porto Seguro, eu acho que foi. O menino estava todo arrumado, passou uns 10 minutos. O menino estava lá descalço, suado, brincando com os meninos. Quem é, ô Miguel? Esse menino, não sei, nós só estamos aqui, só estamos brincando. Na simplicidade da criança, na humildade da criança, e Jesus está falando, vocês têm que ser assim. E os discípulos estavam preocupados, em Tiago, em saber quem era o maior. Esses dias eu passei por uma situação, e aqui eu não estou fazendo uma crítica não, porque às vezes a gente faz isso mesmo. O irmão aqui da igreja, ele chegou para mim um dia e falou assim, ô irmão, eu queria te pedir perdão. Eu falei, ô bênção, por que perdão, rapaz? Você não me fez nada. Não, é porque eu olhava para você. É por isso que Jesus falou, vocês têm que ser humildes como uma criança simples. É porque eu olhava para você, irmão, e o meu sangue não batia com o seu. Eu falei, é mesmo, irmão? Falei, é mesmo, irmão? Mas por que não? Nunca conversei com você, eu nunca parei para conversar com você, mas agora eu te conhecendo, eu vi que você é uma pessoa muito gente boa. Eu falei, legal, irmão, que bom. E que bom que você reconheceu isso. Que bom que você reconheceu e veio me pedir perdão. E ele falou, não, aí hoje, toda vez que eu passo por ele aqui na igreja, a gente conversa, se cumprimenta, é muito gente boa, cara. Mas é assim que nós fazemos, irmão. E aí você pega isso e você joga para o reino de Deus, aí você fica falando bem assim, será que eu vou fazer aquela casa de paz? Será que eu vou insistir mais um pouquinho com aquele irmão lá? Será que vale a pena levar a palavra? A gente fica escolhendo. Será que vale a pena levar a palavra para aquele irmão, para aquela irmã? Aí Jesus fala assim, ei, vocês têm que ser como criança. A dificuldade que nós temos, a nossa célula não, graças a Deus, e Deus usou uma irmã abençoada lá, que levou 21 pessoas para nosso culto do amigo. Mas, irmão, que dificuldade que é a gente levar um amigo, não é? Nós levamos 3, mas que dificuldade que é você levar um amigo. Agora, se for na célula de criança, vai estar lotado. Porque a criança só não vem por causa do pai. Porque a criança vive nessa simplicidade, nessa humildade. A criança, ela não faz acepção de pessoas. E aí Jesus está falando. Vocês vão se converter e vocês só entrarão no reino do céu se vocês forem como uma criança. A criança, ela é desapegada. A criança, ela está aqui, está brincando, para ela tudo é festa, tudo é diversão, tudo é alegria. A criança, se tiver mais uma criança com ela, já virou festa, já virou futebol, pastor Claudio Miro. A criança, ela é feliz com o que ela tem. E às vezes nós estamos atrás de coisas para sermos felizes. Se você parar para pensar, eu estava analisando esses dias, e isso é bem difícil, irmãos, porque se você parar para pensar que se o fruto do Espírito, se o Espírito Santo já está em mim, e uma das características do Espírito Santo é alegria, é paz, é amor, é felicidade, opa, então eu já tenho tudo isso. Eu não preciso de coisas para me ser feliz. E aí, às vezes, a gente cai num sofrimento, numa rotina de ter, e a gente pensa, se eu tiver meu carro novo, eu vou ser feliz, se eu tiver minha casa nova, eu vou ser feliz. Não, irmão, nós já somos felizes, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas é difícil viver assim. Porque o mundo lá fora, ele prega o contrário. Ele prega que você tem que ter
mas nós já temos a felicidade plena de Cristo em nós. Fale um glória a Deus, pastor. Aleluia. Quem gritou? Foi uma criança, não foi? Hã? Foi uma criança? Os cultos seriam diferentes. O louvor seria diferente. Esses dias eu vi eu achei engraçado, né, que eu vi um irmão, estava cantando, eu só sei que o refrão mais ou menos ainda, né? Aquele louvor fala assim, para a direita, não tem? Para a esquerda, aí o irmãozinho estava bem assim, ó, para a direita, para a esquerda, com a mão, nem mexia, para a minha frente e para trás. Se fosse uma criança, ia estar pulando, ia estar dançando. A criança não quer saber se está afinado, Tiago, se está desafinado, se tem bateria, se não tem bateria. A criança, ela vai estar aqui louvando, ela vai estar dando glória a Deus, ela vai estar dando amém, vai pular, vai se divertir na presença do Senhor. Nós, irmãos, nós que vamos crescendo, que vamos colocando esse monte de rótulo. Aí Jesus fala para a gente agora, fala assim, ei, volta atrás. Seja como uma criança, humilde, desapegada. Eu assim, graças a Deus, a minha infância foi uma infância boa. A Cida fala que a minha infância já foi a infância dos Nutella, né? Porque eu tive assim uma condições boas, razoável. Então eu tive carrinho, brinquedo e tal. Mas a criança, ela é tão desapegada, irmão, que eu me lembro que alguns amigos meus, com um chinelo velho e uma lata, eles se transformavam no MacGyver. Vocês lembram do MacGyver? E faziam um carrinho. Hã? Quem já passou por isso? Um chinelo velho, uma lata, fazia um carrinho. Uma fruta, lá em casa tinha um pé de cajá, você pegava uma fruta, uns palitinhos, ali você fazia um cavalinho, fazia um boi, você brincava com aquilo, a criança não quer saber, irmão. Ela é desapegada. Aí eu perguntei a Cida, né? Eu falei, Cida, como que eram as meninas? Vocês brincavam com o quê? Que a sua infância foi bem simples. Ela falou assim, nós brincávamos de boneca. Eu falei, boneca? Era, mas boneca de pano, que a minha avó fazia. Pegava os retalhos e fazia a bonequinha de pano. Mas hoje, irmão, nós estamos querendo ter, para ser feliz, sendo que a felicidade já está em nós, sendo que a alegria já está em nós, sendo que o amor já está em nós. Os jogadores aí, os atletas, quantas bolas de pano, não era, Cláudia Miro? Já jogou? Bola de pano, saco, era sacola, juntava aquilo todo e ia brincar na rua. A criança, ela é desapegada. Terceiro lugar, a criança, ela confia. Se você colocar o seu filho aqui e mandar ele pular, ele vai pular. Porque ele confia em você. Ele confia numa tal forma que se torna dependente do Pai. E é isso que Deus está falando para mim e para você esta noite, é que nós venhamos confiar nele como uma criança, ao ponto de nossa dependência ser totalmente nele. E muitas das vezes nós fazemos o contrário, irmãos. Falamos que confiamos, vamos lá, fazemos as coisas, daqui a pouco não dá certo, a gente faz o quê? Volta atrás. Fala assim, agora eu vou para Deus. Sendo que a nossa dependência tem que ser totalmente no Senhor. A nossa confiança tem que ser nele, como uma criança confia no Pai. Essa dependência, essa minha sobrinha neta, eu sento sempre aqui na frente, eles sentam sempre lá atrás. Ela vem aqui me abraçar, mas ela fica assim, ó, procurando a mãe, procurando, cadê a minha cunhada, né? Cadê? Na dependência, na confiança, ela fala assim, eu não posso sair daqui se mamãe não sair, eu só saio daqui com mamãe, eu só saio daqui com o papai, e Deus está falando isso hoje para nós, esta noite. Se torne como uma criança ao ponto de depender totalmente de mim. E a gente cresce, irmãos, e cresce na fé. Lembra de quando foi a sua conversão? Talvez nós orávamos mais, talvez nós buscávamos mais, e nos tornamos
independentes agora, crescemos, somos maiores espirituais, né? Na maior idade espiritual agora eu posso andar o meu caminho. Não, irmãos, não. Jesus está falando que nós temos que se tornar como essa criança, que confia e depende do Pai totalmente. Eu me lembro de criança, e eu me lembro com riquezas de detalhes, porque foi pouco tempo atrás, quando eu era criança, entenderam? Eu me lembro de que um dia, eu tinha uns 8, 9 anos, eu pedi uma bicicleta para o meu pai. Eu falei: pai, se você me dá uma bicicleta, a minha primeira bicicleta. Ele chegou para mim e falou assim: eu te dou a bicicleta. Eu falei: me dá mesmo, pai? Dou. Eu falei: oh, legal. E era no início, assim, no início do ano, igual agora, março, abril. Aí ele falou assim: eu te dou, mas eu só vou te dar essa bicicleta no final do ano. Eu falei: pai, por quê? Eu só vou te dar a bicicleta se você passar de ano. Eu falei: é mesmo, pai? Então tá bom. Irmãos, eu acho que foi o ano que eu mais estudei na minha vida. Foi o ano que eu mais estudei, eu passei direto. Eu falei: eu passei, cheguei, peguei o boletim, mostrei para o meu pai, ele não falou nada. Eu falei: será que ele esqueceu? No outro dia, meu pai, ele trabalhava na Vale, pegou a Kombi da Vale, ele chega lá em casa, buzina: mas o senhor me chamou, fui sair, abriu a porta lá da Kombi e estava lá a minha bicicleta. Mas você sabe por que eu estudei? Porque eu tinha certeza que meu pai ia me dar a bicicleta. Essa confiança. Mateus 21, 22 vai dizer: tudo que vocês pedires em oração crendo, recebereis. Ele está falando que tudo que nós pedirmos, crendo, em oração, nós receberemos. Da mesma forma que aquela criança, o Márcio, criança, depositou toda a sua confiança no seu pai, sabendo que ele ia dar a bicicleta para ele. Lógico, irmãos, que isso é um exemplo bem abaixo do nosso Deus, mas às vezes, a analogia que eu quero fazer aqui, é que às vezes nós não dispensamos essa confiança, essa dependência no nosso Senhor, sendo que Ele pode nos dar muito mais. A palavra de Deus vai falar: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Pai que está no céu? Se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? E aí, irmãos, essa mensagem traz para a gente essa dependência do Senhor, essa confiança do Senhor, como uma criança confia e depende totalmente do seu pai. E por fim, a criança, ela desfruta da vida. A criança, eu penso em uma criança, o que me vem na cabeça é uma criança sorrindo, é uma criança pulando, é uma criança alegre, é uma criança brincando, é uma criança que ela vê um pátio de brita, ela já torna ali um lugar para ela brincar, que a gente tem que dar até os avisos, né? Que elas ficam tacando pedra em uma e na outra. A criança, ela desfruta da vida. E Jesus está falando isso. Sabe, irmãos, e às vezes a gente tem tornado... Não sei vocês, talvez a mensagem é só para mim, mas a vida é tão pesada, tão cansativa. A criança, ela acorda, ela abre o olho, a primeira coisa que você vê, essa minha sobrinha mesmo, esses dias ela foi criança, né? Ela foi pular no varal lá, o varal era de cabo de aço, ela foi e cortou o dedo, tomou 4 pontos. Mas pensa na alegria dela. Depois que veio do médico, chorou e tal, passou a dor. Pensa na alegria.
Cheguei lá desesperado, falei, o que aconteceu? Meu irmão tinha me ligado. E aí, a primeira coisa que ela fez foi, tio, olha aqui. Eu tomei 4 pontos no dedo. Eu penso que se fosse eu, talvez eu teria pegado até um atestado, Davi. Nos 15 dias. A criança, ela desfruta da vida. Ela tem a alegria própria dela, e Jesus está falando isso com a gente. Desfrute mais da vida. Você vê, agora mesmo eu estava à tarde, esse templo nublado, aí lá de casa dá para ver a piscina do condomínio, piscina no condomínio, amém, irmãos? Mas quantos foram? Quantos tem piscina em condomínio e não vão? Quantas viagens você já foi? E aí, lógico que não na responsabilidade de um adulto, mas quantas viagens você já foi preocupado? Quanto ambiente, quantas festas você já foi, mas com a cabeça tão ansiosa? Eu creio que aqui, eu pregando, a sua atenção já deve ter sumido algumas vezes, a sua mente já deve ter vagado algumas vezes com a sua preocupação. Mas a criança não, a criança ela desfruta do momento presente, ela desfruta da vida com alegria. E aí eu vindo para cá, mais 4, 5 horas da tarde, eu vi lá a piscina cheia de criança, e a gente fala bem assim, ei, esses meninos não sentem frio, não? Não é assim? Sente, irmão, sente. Você vê o lábio ficar até roxo, a mão enrugada, sai de lá tremendo, mas o que eles querem é desfrutar daquilo que Deus tem dado para eles. A criança, ela brinca, ela sorri, ela é alegre, ela é feliz. Será que não é isso que Jesus está querendo trazer para nós? Esses dias eu vi lá na sala geral, uma irmã falando sobre isso. Esses dias o pastor Tiago falou sobre isso. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Você crê nisso, irmão? Você tem desfrutado da vida dessa forma, com essa alegria, com esse amor, com esse entusiasmo? A palavra entusiasmo, a tradução do grego quer dizer justamente isso, Deus dentro de nós, o Espírito Santo de Deus em nós. Então nós éramos para ser, ou somos, o povo mais feliz da terra, mais alegre. E é esse reino que Deus espera que nós venhamos anunciar. Um reino de paz, de amor, de alegria, de salvação, de esperança, de consolo. Esses dias mesmo nós tivemos uma oportunidade na nossa célula, uma irmã passando por um momento bem delicado, e nós ouvimos o testemunho dela, que nesse momento delicado ela ainda sendo bênção na vida de outras pessoas. O Espírito Santo de Deus consolando para que ela viesse a consolar outras pessoas. E é isso, irmãos, que quando eu vejo esse texto, quando eu vejo Jesus pegando uma criança de 5, 6 anos e falando, olha, para você entrar no reino do céu, para você desfrutar do reino do céu, para você desfrutar desse amor, dessa paz, dessa alegria, dessa salvação, desse poder de cura, você tem que ser como uma criança. Quem falou aí? Foi uma criança. O culto seria mais avivado, pastor Cláudio. O culto seria mais avivado. O louvor, não o ministério de louvor, mas o louvor seria mais animado, a gente ia bater mais palma, a gente ia dançar mais. Mas nós estamos diante do Deus vivo, amém, irmãos, amém. E às vezes o Espírito Santo me incomoda muito nessa questão do louvor, porque eu não nasci no lar evangélico, e eu creio que muitos aqui não.
Mas eu me pego às vezes pensando, eu falava, meu Deus, eu que virava noites, dançando atrás de falsos ídolos. E às vezes eu estou na presença do Senhor dos Senhores, o único digno de ser adorado, de ser exaltado, eu não consigo bater palma. Eu não consigo pular. Tem uns louvores que falam, pulo, eu pulo. Temos que ser como criança, irmãos. E esta palavra, ela tem mexido muito comigo, assim, das meninas lá em casa têm percebido isso, porque eu tenho tentado fazer isso. Eu tenho tentado ser mais humilde, mais desapegado, sabe? Mais confiante no Senhor. Porque o que nos rouba muitas das vezes a nossa paz, a nossa alegria, o Espírito Santo de Deus, aí a palavra fala assim, não apagueis o Espírito. Nós ficamos cantando, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O Espírito Santo já está em nós. Se manifesta, Espírito Santo. Se manifesta na minha vida, Espírito Santo. E às vezes nós temos apagado o Espírito Santo da nossa vida, com tanta preocupação, com tanta inquietação, sabe? Com tanto desejo de ter, de querer, de ser. E esse Espírito de Deus, tão poderoso, cheio de luz, cheio de graça, cheio de amor, ele está se apagando. Não é vem, ele já está em nós. Talvez venha Espírito Santo para aquele que não conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas nós que conhecemos, o Espírito Santo já está em nós. Se manifeste, Espírito Santo. Se manifeste na minha vida, através da minha vida, se manifeste em amor, se manifeste em graça, se manifeste em humildade, em simplicidade, se manifeste em domínio próprio. Eu queria concluir, e quando eu olho Jesus falando de um assunto tão importante, tão sério como esse, e pegando uma criança como exemplo, eu penso que Jesus Cristo, Ele está falando para a gente, a vida pode ser mais leve. E Ele fala isso, né? Em Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode ficar em pé, fazendo favor? Cadê o Ministério de Louvor? Só está você, Tiagão? Você não ia mandar a gente cantar um louvor bem... Uai, será que vai? Irmão, será que se tocar o louvor animado, a gente vai ter entendido a mensagem? Será que você vai conseguir pular, vai conseguir exaltar o nome do Senhor como uma criança? Cadê a criança que estava aí? Ela dança, pula, vem cá. Ei. Você pula, dança? Dança? É? Aqui ele vai nos ensinar, tá bom? Você pula, você quer? Você consegue? É? Então tá. Aqui, ele vai nos ensinar, tá bom?
Pode ser, pode ser. Vamos ver se os irmãos entenderam a mensagem. Você vai pular e dançar? É? Qual é o nome? Qual é o seu nome? Caleb? Amém? Bem animados? Como a criança? A mãe quer vir aqui na frente também? Não? Você vai me ensinar, tá? Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Aleluia! Glória a Deus! Obrigadão, Caleb. Obrigado, tá, meu querido? Amém! Como diria o pastor Claudio Miro, para ensaio foi bom. Amém? Glória a Deus. Compartilhar aí. Irmãos, eu acho que essa mensagem mexe com a gente, né? E voltarmos a ser como criança, na humildade de uma criança, no desapego, na confiança, no desfrutar da vida, entender que, apesar das lutas externas, dentro de nós há o Espírito de Deus, o Espírito de amor, de paz, de alegria, de felicidade. E eu queria orar por você. Pediu o pastor Valteci para estar orando aqui por nós. Se essa mensagem tocou no seu coração e talvez você tenha levado a vida muito a sério, talvez as lutas, as dificuldades, sabe, tenham roubado a sua alegria, a sua paz, tenham roubado a sua humildade, a sua simplicidade. Talvez o fato de querer tanto, e isso às vezes nos afasta mesmo do Senhor. A confiança abala, afeta, sabe? E aí às vezes a gente não consegue desfrutar. É interessante que muitas das vezes nós queremos algo para nós. Eu me lembro um irmão da célula, ele falava muito isso. Às vezes a gente pede as coisas para Deus, Deus dá e a gente nem desfruta daquilo que Deus está nos dando. E queremos mais. Queremos mais e mais. Mas Deus nos chama esta noite para sermos como essa criança, que depende do Pai, na humildade, na dependência. Eu tenho pensado muito sobre essa alegria do Espírito em nós. Alegria do Espírito em nós. Paulo vai falar sobre isso. Eu posso passar por todas as coisas, mas o Senhor me fortalece. Nós tivemos um exemplo muito próximo de um irmão nosso aqui, né?
Eu gosto muito de citar isso porque eu vivi isso, eu vi isso, irmão Sérgio. A alegria de viver, irmãos. A convicção, a confiança, a dependência de que Deus era o Deus da vida dele. A circunstância não roubava a alegria dele, irmãos. E eu tenho me esforçado, irmãos, para fazer com que esse espírito não seja apagado de mim. Que essa alegria, que as coisas externas não roubem a minha paz, não roubem a minha alegria, não roubem o meu domínio próprio. Como o pastor falou no início aqui, de estar no culto não por obrigação, mas pela alegria de estar aqui com os irmãos, pela alegria de Deus estar nesse ambiente, desfrutar desse ambiente. Nós queremos orar. De repente você quer receber uma oração, você chegou aqui com o coração um pouco apertado, de repente na mensagem aqui você se viu como esse adulto agora independente, que não precisa mais de Deus, que não precisa estar totalmente dependente do Senhor. Talvez as lutas, as dificuldades da vida, o dia a dia tem te roubado essa alegria, esse prazer de desfrutar daquilo que o Senhor já te deu. Sabe, irmão, quando nós desfrutamos daquilo que Deus nos deu, nós estamos falando, Deus, obrigado. É uma forma de nós agradecermos, de mostrarmos a nossa gratidão. E às vezes nós estamos levando a vida tão a sério, que esses dias eu ouvi uma frase, que eu falei, meu Deus, é verdade. Tem pessoas que se sentem mal, por estarem se sentindo bem. O cara está lá na praia e fala, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Está lá no futebol, está passeando com a família, está de férias com a família e fala, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Tem um irmão aqui da igreja, um dia ele chegou para mim e falou, Márcio, eu tenho 10 anos que eu não tiro férias. Eu falei, irmão, você acha bonito ser feio? 10 anos que você não sai com a sua família, 10 anos que você não desfruta daquilo que Deus tem te dado. Falei, você acha bonito ser feio? Ele tem saído agora está viajando até demais, até um presbítero, pastor. Vem aqui na frente, irmãos. Se quiser receber a oração, o Espírito Santo mexeu, falou com você nessa mensagem, de voltar a ser essa criança enquanto nós estivermos louvando aí a Deus. Vem aqui à frente. Fala comigo. Como criança. Glória a Deus. Amém. Te amar pelo que é. Voltar à inocência. E acreditar em ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
Jesus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor falou ao nosso coração, o Senhor nos despertou para uma realidade, Senhor Deus, que talvez tenhamos nos esquecido dela, Senhor Deus, de que precisamos ser como crianças, precisamos nos aproximar mais do Senhor como meninos, como crianças que buscam um colo, que dependem completamente, que não têm a instrução necessária para fazer o próximo passo, que não têm preocupação com o que comer, com o que beber, porque confiam que seus pais lhe darão isso. Senhor, nos ajuda, traz para o nosso coração essa dependência do Senhor, a alegria de sermos filhos. O Senhor nos escolheu chamar de filhos, filhos que podem olhar para o Senhor, para os céus, para a palavra e dizer: meu Pai, eis aqui teu filho diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por termos tido Jesus conosco aqui na terra. E com certeza Jesus brincou, correu, Jesus andou, Jesus fez coisas comuns com seus próprios discípulos, Senhor. Quantas vezes Jesus deve ter tido muitas brincadeiras com eles, momentos de alegria, de rir do outro. Isso é tão difícil imaginar, mas Jesus era perfeitamente homem e Ele estava com homens perfeitamente homens. Dá-nos esta graça, Senhor, de nos alegrarmos como crianças, de dependermos como crianças, de confiarmos como crianças, Senhor Deus. Nos abençoe nisto. Quem sabe alguns de nós chegaram pesados, se sentindo cansados, velhos, desanimados. Que a alegria forte do Senhor esteja sobre nós, o prazer, o júbilo de ser filho amado, de poder rir e brincar com o Senhor. Nos alegramos no Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa para que possamos desfrutar desta palavra, como o Márcio disse, que ele tem se esforçado para depender do Senhor, para viver mais leve diante do Senhor. Que isso seja uma realidade. Coloca isto, Senhor, impregna nosso coração disto, Pai, e que saiamos daqui com este desejo também de vivenciar esse jeito de ser cristão, que é como uma criança nas mãos do Pai. Nós louvamos a Ti, abençoamos esses irmãos que vieram à frente, Senhor Deus, buscando e entendendo que precisam ser mais como Jesus, como as crianças que Jesus mencionou. Oramos a Ti em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém, amém. Graças a Deus.